Galera, continuando aqui o vídeo da cena que eu mostrei no vídeo passado. Esse é o novo quadro aqui que eu comecei aqui no canal, que é o Refazendo Renders, onde eu pego algum dos primeiros renders que eu renderizei dentro do Lumion, e aí eu faço modificações aqui de textura, de modelagem, de iluminação. No vídeo passado eu mostrei um pouco aqui, ó, uma das primeiras cenas que eu renderizei dentro do Lumion, que foi aqui uma sala de estar, né, uma sala de estar / jantar, mostrando um pouco da cozinha aqui, né. Isso aqui já é a cena modificada. Se você não viu aí o vídeo passado, vou deixar no card para você conferir. E agora nesse vídeo aqui eu vou passar para dentro do Lumion e vou mostrar aí os efeitos que eu utilizei lá dentro da nova cena e mostrar um pouco da iluminação. Então bora lá pro vídeo. Galera, já tô aqui com a cena do Lumion aberta. Aqui o arquivo, ó, talvez ele fique um pouquinho pesado, né? Mas aqui já botei toda a iluminação nele, né? Se a gente for aqui em luzes, ó, já acrescentei vários tipos de luz, vou explicar todos aqui pra vocês. E aí, ó, também já configurei as texturas, ó. Botei várias texturas, esse é o sofá novo que eu acrescentei. Aquele outro sofá que tinha na cena antiga não ficou legal. Aí mudei um pouco aqui, mudei o bloco das cadeiras, ajustei a textura aqui, ó. Nessa parte aqui também, ó, troquei a geladeira, como eu havia falado no vídeo passado. A gente já percebe aqui, ó, que tem um reflexo na madeira também, aqui no piso. E aí, ó, configurei tudo aqui. Vou explicar um pouco da iluminação, né? A gente já vê ali, ó, que eu botei a fita de LED ali em cima. Deixei pra parte das luzes, ó. Botei a fita de LED, é um line light, né? Você bota aqui dentro do Lumion. E aí botei nessa cor laranja. Aqui algumas das luzes aqui eu botei laranja, tá? Fica legal pra dar um pouco assim, dar um contraste, né? Nesse caso, eu botei uma cena diurna. E é uma cena diurna com uma claridade bem alta, né? A gente percebe, ó, botei aqui area light lá fora. Botei um area light apontado pra dentro, na parte da varanda. E aqui botei outro, ó. Essa parte aqui também tem uma janela aqui atrás. Na parte da cozinha, área de serviço. E aí botei pra iluminar bem, pra clarear bem aquela parte ali. E aí tem um area light daquele lado e um area light aqui. Cenas diurnas que tem esse, vamos dizer, essa porta de vidro, como essa daqui, uma porta grande de vidro, ou então janelão, ou então uma janela normal mesmo. Se for uma cena diurna e você quiser clarear bem, é importante botar um area light na parte de fora. Você vai simular uma claridade que entra dentro da cena. E nesse caso aqui, o area light, ele não gera sombra. Então ele é uma luz difusa. Você pode também acrescentar, ó, como nesse caso aqui eu botei, nesses plafons, ó. Botei aqui area light aqui e nessa parte dentro da cozinha, né? Porque eles vão clarear um pouco o ambiente, mas sem gerar sombra. As luzes que geram sombra aqui foi as luzes que eu botei, por exemplo, nos pendentes, ó. Nos pendentes, ó, botei aqui as esferas, os cones de luz, né? Os spots. Botei aqui, botei nesse e botei nesses outros aqui também, ó. Aqui apontando um pouco pra parede. Não tá muito forte, né? Porque isso aqui é uma cena diurna. Geralmente o pessoal apaga as luzes, né? Nas cenas diurnas. Nesse caso aqui eu quis ativar elas pra mostrar que tem um pouco, que tem as luzes acesas, né? Que tem um jogo de iluminação aqui, vamos dizer assim, dentro da cena, né? Ó, nessa parte aqui eu botei também o line light aqui, né? No caso, eu fiz uma cena, né, nessa posição aqui. E fiz outra cena igual aquela que eu tinha feito anteriormente. Na primeira cena que eu mostrei, ó. Né, nesse formato aqui. E aí se você não viu, ó, essa daqui foi a primeira cena. Essa aqui foi a primeira cena que eu fiz lá em 2020. É uma das primeiras cenas que eu renderizei dentro do Lumion. E aí, voltando pra cá, já eu mostro como que ficou a cena final. E aí, nessa posição de câmera, a gente consegue ver, ó, o LED aqui em cima, né? A gente vê aqui a cozinha bem clareada, né? Aqui tem a iluminação toda que vem dessa porta. Tá pegando aqui na mesa de jantar. Tá pegando um pouco aqui no sofá, né? E além dessas area lights que eu utilizei, eu também botei aqui, ó. Botei aqui os Omni Light, ó. Se você usa versões aí a partir do Lumion 11.3, eu acho, do 11.3 para frente, o Lumion acrescentou aqui sombra nesses Omni Lights. Então são luzes que geram sombra agora. Só que eu já digo logo, eles ficam um pouco pesados no arquivo. Talvez seja isso que esteja pesando um pouco aqui, porque eles são pesados.
são luzes aí geral, né? É uma luz mais geral e que gera sombra. Então tomem cuidado aí na hora de acrescentar. Nesse caso aqui eu botei só essas duas para clarear um pouco aqui essa parte, né? Do sofá, aqui um pouco do rack, né? E aí, ó, como eu falei, aqui dentro também tem uma luz aqui, um LED, né? Um perfil de LED. Aliás, uma fita de LED aqui que eu botei nesse rasgo para iluminar um pouco aqui essa parte da prateleira, né? Se eu fizesse uma cena, né? Tem outra cena lá das antigas que eu fiz que é mais ou menos assim, ó. E aí ele mostra um pouco aqui do sofá, da TV, só que aqui ia ficar meio escondido. Eu não quis fazer essa cena desse jeito, né? Mas aí eu preparei duas cenas. Uma foi nessa posição aqui, né? Que aí eu mostrei tudo, tem várias luzes pegando aqui. E a outra cena foi nessa posição aqui, ó. Que eu mostrei mais mostrando o fundo. E aí nesse caso, ó, já acrescentei algumas árvores lá atrás, ó. Pra não ficar o vazio lá no fundo do Lumion. É importante a gente preencher um pouco aqui do background. Eu botei só duas árvores lá fora. Se a gente for aqui atrás, botei só duas árvores ali lá fora. Só pra preencher um pouco ali, pra gente não ficar vendo o fundo lá do Lumion, né? E aqui é como se fosse, vou afastar um pouco aqui, ó. Eu até subi a altura dessa modelagem para tentar simular um pouco como se fosse um apartamento, né? Não deixar ela colada no chão, porque senão a gente ia ver o terreno lá do Lumion, né? O piso. Então eu botei aqui ela mais alta e botei umas árvores ali um pouco para baixo, para mostrar aqui tipo assim, o apartamento tá na altura do topo das árvores, mais ou menos assim. Então foi essa a principal ideia aqui. E aí, ó, passando pra cena agora, ó, essa aqui foi a primeira cena. Eu vou ativar aqui o efeito de reflexão, ele fica um pouquinho mais pesado, tá? Ó, atualizei o preview aqui. Eu gosto de deixar esse efeito ativado aqui pra, se você for renderizar, numa qualidade mais alta. Ele tira um pouco dos serrilhados, né, da cena. E aí, às vezes, pra quem quer imprimir a cena, tipo assim, você manda para um cliente, ele quer imprimir, né, para botar em algum pôster, algum quadro assim maior, é legal você ativar esse efeito aqui, tá? Essa aqui ficou a cena, pessoal. A gente consegue ver aqui, ó, a gente percebe a textura do sofá ficou bem bacana, bem bacana. A posição é uma das coisas principais que eu mudei em relação à cena. Se eu voltar aqui, ó, nesse caso aqui, olha a altura que era a primeira cena que eu fiz, ó. Olha a altura. A gente tá vendo muito do teto, tá vendo muito aqui do teto, ó. Tá cortando ali um pedaço da cadeira, tá cortando metade do sofá. A posição da câmera não tá legal, tá muito alta. Então, foi uma das modificações que eu já fiz. Botei a câmera mais baixa, deixei ali uma parte de piso aqui, de primeiro plano, considerável, né? Também deixei um pouco do forro aqui considerável pra gente ver a luz, pra gente ver os spots ali, a fita de LED. Então a gente tá assim com uma posição centralizada na cena. Ó, conseguimos ver o sofá aqui quase por completo, né? A gente vê um pouco desse armário aqui do lado também. A gente vê ali a parte da janela que tá entrando o sol lá, né? Nesse caso eu poderia ter mudado aqui, ó, pro sol entrar mais, ó. O sol entrar mais aqui, ó. Só que eu não quis mexer muito nisso, né? Ó, mas aí, ó, poderia deixar o sol aqui entrando. Se você aumentar mais aqui, ó, aliás, se você descer muito, ele vai ficar um pouco laranja, porque o sol vai descendo, vai indo para um pôr do sol quase, né? Então ali, ó, se você quiser aumentar mais o brilho do sol para ele entrar aqui. Nesse caso, não quis deixar, tá? Deixei o sol aqui mais alto. E aí ele fica até um pouco mais... Ele dá uma leve claridade, né? Porque o sol tá mais alto. Quando o sol vai descendo, aí vai diminuindo um pouco a claridade. E aí já falei do print post, né? Eu gosto de utilizar aqui, pessoal, o contornos nessa configuração aqui, ó. Aumenta a transparência e deixo bem baixinho a densidade. O contornos aqui, ele é como se desse um pouco mais de definição para as linhas do projeto, tá? Se eu aumentar aqui a densidade, ó, ele vai marcar muito as linhas, tá? Vai deixar aumentar mais a nitidez, vamos dizer assim, né? Só que ele fica muito marcado, então eu deixo ele bem pouquinho aqui, ó. Tá? Eu deixo ele bem pouquinho. E a gente percebe levemente aqui, ó, a diferença. É legal para cenas internas ativar essa opção do contornos, né? Correção de cor, eu sempre gosto de utilizar, ó. Deixar a temperatura um pouquinho mais baixa. Abaixei o brilho, aumentei um pouco o contraste aqui, né? Nitidez, eu deixo aqui na metade, né?
Eu só aplico o efeito. Exposição, nesse caso, eu abaixei um pouco. Eu abaixei porque eu queria explorar mais aqui a iluminação artificial que eu utilizei. Então a gente percebe, ó, é uma cena diurna, mas vocês viram o tanto de luz artificial que eu botei aqui para clarear a cena. Então, para você atingir uma qualidade de render boa, iluminação é um dos principais pontos aí que você deve trabalhar, principalmente em cenas internas, né? Como eu já expliquei no outro vídeo, a modelagem é o primeiro ponto aí que você deve trabalhar bem. Modelagem, depois você ajusta bem as texturas e depois você vai para iluminação. São 3 pontos aí fundamentais que eu sempre bato em cima ali para os inscritos aqui do canal, ou então lá nas aulas do curso. Eu sempre falo pro pessoal trabalhar bem esses 3 pontos, né? Mesmo se você tiver uma iluminação muito boa, mas a modelagem não for boa, vai entregar o render. Ou então se você tiver uma modelagem até boa, mas não trabalhar bem iluminação, aí o render vai ficar escuro. Então você tem que trabalhar bem todos esses pontos em conjunto. Isso é uma coisa que eu sempre falo lá nas aulas. Inclusive, ó, se você quiser aprender mais sobre esses 3 pontos, sobre renderizar no Lumion aqui, se você está começando agora ou se você quer se aperfeiçoar mais, eu já falei lá no outro vídeo, vou falar de novo. Eu deixo as vagas desse treinamento sempre abertas. É um treinamento totalmente custo-benefício aqui no Lumion. É o Lumion prático e eficaz. Vou deixar o link na descrição se você quiser conhecer mais. Lá tem um videozinho, ó, que explica bem todos os detalhes do treinamento. Aqui, ó, eu vou te ensinar nesse treinamento cenas externas, cenas internas, né? Se você tá começando agora e não sabe ainda de nada, tem um módulo de introdução. Tem um modo de introdução com algumas aulas. Depois, ó, você vai aprender uma cena externa da casa container, uma cena diurna e noturna desse mesmo ambiente aqui. Depois, ó, a cena interna, noturna desse ambiente. E aí um bônus de Lumion 12, onde eu vou te ensinar aqui essa cena dessa sala de estar aqui, uma cena nublada, né, dentro do Lumion 12. E aí, ó, o preço original era R$ 99,00 desse treinamento. Só que eu tô deixando com desconto e fica R$ 49,90. Não sei por quanto tempo vai estar nesse desconto, tá? Mas se você quiser aprender Lumion rápido aí, um treinamento totalmente custo-benefício nesse preço aqui, pessoal. São 4 módulos com mais de 30 aulas. Então vou deixar aberto esse treinamento aí. Não sei por quanto tempo vai ficar nesse preço, mas se você já quiser entrar dentro do treinamento, não perde tempo, que eu vou te ensinar, ó, 4 cenas aqui. Tá? Aqui é o módulo de introdução, né? Eu explico vários detalhes aqui do Lumion para você que está começando do zero. Então eu vou deixar o link na descrição, se você quiser entrar dentro do treinamento. Voltando aqui para a cena, explicando o resto dos efeitos, eu gosto de utilizar aqui céu e nuvens, apesar de não aparecer o céu, né? Eu gosto de utilizar o céu e nuvens, e aqui eu abaixo nuvens baixas e altas, e eu aumento o brilho geral e a luminosidade do céu. O céu lá fora vai ficar bem claro, mas ele vai trazer uma iluminação para dentro da cena. Então mesmo que o céu não apareça, né, ele vai clarear um pouco o ambiente aqui dentro. Então eu acho legal utilizar céu e nuvens por causa disso aqui. O sol, né, como eu já falei aqui, não vou deixar ele aparecendo muito, eu vou deixar ele dessa forma aqui. Luz do céu, eu sempre aumento o brilho, né. Hyperlight, ó, sempre deixo no máximo. Ele vai fazer o rebatimento da luz aqui, fica bem legal para clarear as cenas internas. É sempre bom utilizar ele no máximo e ativar o preview aqui. Reflexão, nesse caso não botei nenhum plano de reflexo, né? Tentei economizar, né? Porque quando bota plano de reflexo, ele fica um pouco mais pesado a cena. Você poderia acrescentar aqui no piso, poderia acrescentar, ou então em algumas paredes que você quer mais reflexo, é legal acrescentar planos aqui. Mas nesse caso eu só ativei o Speed Ray aqui e deixei, não botei nenhum plano. E aí botei o efeito de sombra, né? Eu gosto de abaixar aqui o brilho Omni Shadow para as sombras não ficar muito marcadas. E eu ativo aqui também sombras suaves. 2 pontos de perspectiva só para alinhar as laterais, né? E aqui eu botei o plano de corte próximo. Se eu desabilitar aqui, ó, o plano de corte, ele vai ficar dentro da parede. Então o que o plano de corte faz? Ele vai fazendo um corte na sua cena. Então você pode afastar mais, você afasta mais a câmera e usa o plano de corte, que ele vai fazer um corte na cena, até a posição que você desejar, né? Se eu mostrar aqui, ó, ele tá aqui em 1.3, ó, se eu aumentar, ele vai cortando aqui, ó, o plano de corte ele funciona dessa forma aqui, tá? E eu vou deixar aqui em 1.3, onde tava.
E aí ele fica, a gente consegue ter mais posição dentro da cena. Fica bem legal utilizar assim. E aí essas aqui foram todas as mudanças. Vou mostrar pra vocês como que ficou a diferença da primeira cena que eu fiz lá antigamente da cena que eu renderizei agora. Mas e aí, pessoal, vocês gostaram aqui desse refazendo renders? É o primeiro vídeo desse quadro que eu trago aqui no canal. Vou procurar outros renders que eu fiz antigamente também, eu fiz vários aí. E aí vou refazer eles e trazer aqui pro canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui e aguardo vocês no próximo vídeo aí. Até mais.